prometido, vim aqui falar um pouquinho sobre low carb, um assunto aí super pedido, né? Super polêmico, super com dúvidas. Todo mundo me mandando mensagem sobre low carb essa semana. Gente, uma coisa importante quando a gente pensa em low carb. Low carb não é a mesma coisa que no carb, tá? Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que ter. Oi, Joyce. A gente tem que ter na nossa cabeça, tá bom? Low carb é uma coisa, no carb é outra completamente diferente, certo? Então, quando a gente pensa em low carb, a gente está pensando em uma redução de carboidrato e não numa exclusão de carboidratos, certo? Fui clara? Então, assim, quando eu penso em low carb, eu não estou pensando em retirar o carboidrato e ficar sem carboidratos. Certo? Fui clara? Então tá bom. Outra coisa importante, quando a gente pensa em low carb, a gente está pensando em outra coisa completamente diferente do que uma dieta cetogênica, certo? Então, quando eu falo em dieta cetogênica, eu tô falando de uma coisa, e quando eu falo em low carb, eu tô falando de outra coisa completamente diferente, certo? São coisas diferentes. Low carb, a gente trabalha aí de 25, 30, 35% do valor calórico total de carboidratos. A cetogênica a gente trabalha em 10%. É uma estratégia muito usada para algumas patologias, tá bom? Tem indicação principalmente para epilepsia, tá? Os pacientes que têm epilepsia se beneficiam muito com a cetogênica, tá bom? Então, deu para entender que low carb é completamente diferente de no carb e cetogênica, certo? Outra coisa importante, quando a gente pensa em low carb, né? Então, já diferenciei o que é low carb, vocês já sabem o que é low carb, então a gente vai falar agora de alguns erros importantes que acontecem no consultório, que eu recebo pacientes fazendo low carb e que acham que tá fazendo certo e não estão fazendo certo, tá bom? Importante sobre a low carb. A low carb também não é dieta da proteína, tá? Então fazer low carb não significa comer proteína do café da manhã à hora de dormir, tá? A base da low carb também não é gordura. Não é porque eu não evito as gorduras naturais dos alimentos que eu posso comer elas à vontade, certo? Então o que eu faço? May Evelise, eu respondi teu comentário, tá? Eu espero você no consultório, espero que a gente consiga aí um horário que dê para nós duas, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Então, low carb também não é dieta da proteína e low carb também não é só comer bacon, tá? Não é só comer carne, não é só comer creme de leite, queijo gordo, linguiça artesanal, tá bom? Então, fazer low carb não é ficar sem carboidrato, fazer low carb não é comer só proteína e fazer low carb não é comer só gordura, certo? Fui clara? Só aí, gente, eu já expliquei 90% da low carb, certo? O que é então fazer low carb? Fazer low carb é não comer carboidratos de forma direta, que são arroz, mandioca, Gente, travou um monte aqui meus comentários. Mandioca, batata doce, inhame, cará, tá? Isso a gente evita, certo? E a gente dá preferência para quê? Para salada, para os vegetais, para os legumes, em abundância, né? Então, a base da nossa refeição é o quê? São vegetais. Então, cenoura, abobrinha, alface, couve. São esses alimentos que são a base da low carb, certo? Fui clara? Outra coisa importante, quando a gente pensa em low carb, a gente evita os industrializados. Então, a gente come o quê? Comida de verdade, né? Então, assim, uma coisa super importante é a gente olhar para o alimento e ver o que ele vai trazer de benefício para o nosso corpo. Dá um exemplo de café da manhã low carb. Sônia, ovo,
né? Ovo é uma ótima opção aí de café da manhã low carb. Frutas. Vamos falar das frutas. As frutas, elas são a sobremesa da natureza, gente. Se ela é sobremesa da natureza, a gente pode comer ela à vontade? Hein? A gente pode comer... Oi, Andressa, tudo bem? A gente pode comer fruta à vontade? Ai, eu vou comer 5 frutas por dia, 6 frutas por dia. Isso é legal? Hein? Isso é legal? Então, o que a gente tem que pensar? Se é sobremesa da natureza, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consumir em pequena quantidade. Por quê? Porque a fruta acaba tendo o quê? Frutose. E a frutose, ela acaba elevando a insulina. Então, assim, por isso eu tenho que dar preferência para quem está em emagrecimento pelas frutas com menos carboidrato, tá bom? Quais são os exemplos de frutas com menos carboidrato? Morangos, as berries da vida, que é mirtilo, amora, framboesa, são excelentes opções. O kiwi também é uma excelente opção. Outra coisa importante. Todo mundo me pergunta do café da manhã. Ai, o que eu comer no café da manhã? O que comer no café da manhã? E o café da manhã? E o café da manhã? E o café da manhã? E tal o café da manhã? Gente, o café da manhã é a coisa que mais me perguntam em relação a low carb, certo? Vamos lá, vamos esclarecer o café da manhã. Primeira coisa, eu não sou obrigada a tomar café da manhã. Primeira coisa, se eu não acordei com fome, eu não preciso comer, certo? Eu não preciso comer. Então, assim, não tem que entrar em desespero por causa do café da manhã, gente. Por favor. Nós só vamos comer quando a gente tá com fome, certo? E não vai dar fraqueza, né, Leandro? A gente não vai ficar fraco. A gente não vai ter problema. A gente não vai ter consequências disso. Tô sendo bem clara com você? Se você for na academia, se você estiver adaptada, Elaine, não tem problema algum, certo? Como assim não comer no café da manhã? Não comendo. É que nem fazer xixi. Se você não está com necessidade fisiológica de fazer aquilo, você não precisa fazer. Então eu só como quando, gente? Quem é meu paciente aqui? Quando a gente come? Sandra? Quando a gente come, Júlia? Quando a gente come, eu vi um monte de gente aí. Michela? Quando a gente come? Quando a gente tem o quê? Gabi, quando a gente come? Quando a gente tem fome. É que nem fazer xixi. Nós fazemos quando a gente tem necessidade fisiológica. Então, olha lá, meus pacientes escrevendo aqui, ó. A gente só come quando tiver fome. Isso é uma estratégia do quê? De emagrecimento. É uma estratégia do quê? De melhorar a gordura do fígado. É uma estratégia de melhorar colesterol. É uma estratégia que a gente usa. Não significa que vai ser a verdade absoluta para você. Mas a noite inteira você não come. No café da manhã também, se você não tiver com fome, não come. Se a gente não fosse adaptado para ficar sem comer, a gente teria que levantar no meio da noite para comer. Você concorda comigo, Lúcia? Por exemplo, se eu não desse conta de ficar sem comer, eu teria que acordar no meio da noite de 3 em 3 horas para comer. Vamos lá. Vamos pensar na sua bisavó. A sua bisavó comia de 3 em 3 horas? A sua bisavó era gorda? Nosso corpo não acostuma, nosso corpo é assim. A gente que está estimulando ele de maneira errada. E voltando a falar, é uma estratégia, tá bom? É uma estratégia de emagrecimento ou é uma estratégia para baixar colesterol. É uma estratégia, não significa que é uma verdade absoluta. Várias pessoas que iniciam low carb reduz a compulsão assim, ó, drasticamente, né? A pessoa fica menos necessidade de comer, aquela vontade, aquela ânsia em comer praticamente diminui e a pessoa passa a ter mais o quê? Autocontrole,
né? Eu acho que uma das coisas super importantes da low carb é esse olhar pra gente, né? Eu não como porque eu tenho que comer, né? Eu não como porque eu tenho que comer de 3 em 3 horas aquela barra de cereal ou aquele snack. Eu como comida na hora que o meu corpo manda. Olha pro teu corpo, veja como ele funciona. As pessoas acabam comendo por comer, não saboreiam. As pessoas, elas não mastigam. A gente acaba engolindo tudo sem saborear, sem saber o que comeu. E depois pensa, puta, meu, mas eu não tenho... Nossa, eu comi tudo isso. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa em low carb. A gente tem que mastigar, a gente tem que degustar o alimento, saborear esse alimento e, consequentemente, a gente passa o quê? A ter consciência do nosso corpo. A gente passa a ter o quê? Domínio muito maior do nosso corpo.